Bem-vindos a mais um Cyber Talks 2023. Bom, estamos aqui com o Vitor, fã maior. Aliás, esse já é de casa, esse ele sempre está aqui, ele sempre participa, ele sempre traz as visões do mercado de identidade. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Quase brasileiro já. Quase brasileiro. Aliás, a primeira entrevista que eu faço com ele em português. Vitor, vamos, né, já que ele aprendeu português nesse tempo recorde, vamos falar em português então. Beleza, hoje, né, Vitor? Tá bom. Vitor, tudo se passa na identidade. A gente já participei em inúmeros eventos, a identidade sempre é o perímetro lá do topo da pirâmide. Isso. De controle. Porém, poderia nos passar primeiro, vamos começar das tendências da identidade, depois eu quero ir para a parte da parte de behavior. Eu acho que muitas pessoas, muitas empresas estão lidando com crises na parte de behavior da identidade, onde logou, o que logou, quando logou. Toda essa parte eu acho que seria interessante saber um pouco, conhecer um pouco mais. Exatamente. Como que você pode nos ajudar. Então, vamos lá, quais são as tendências de 2023 já? Estamos quase indo para 2024. Sim, tendências eu poderia falar de questões como senha, por exemplo, sabemos, muita gente sabe da senha não sendo uma questão segura, um fator seguro de autenticação. Enquanto isso, também diferentes opções de autenticadores, o fator de autenticação, por exemplo, tem biometria, tem FIDO2, tem questões de, por exemplo, proteção mais seguras de identidade, de autenticação. Então, outras questões também relacionadas com tendências, acho que são sinais do risco, que tem já muitas companhias, muitas empresas, soluções que trabalham baseado com o risco que a solução possa disparar para pedir essa autenticação novamente, para continuamente fazer segurança da identidade, do acesso às aplicações. É muito interessante. Agora, na parte que a gente está falando sobre as tendências, entra uma vertical de behavior. Isso. Como que, né, a Okta tem ajudado empresas a monitorar certos diferentes behaviors, né? A gente teve casos aí falado hoje na Roundtable de 75 milhões de usuários. Como que acha agulha no meio do palheiro, né? Essa é a frase. Então, dependendo do caso de uso, a gente, com nossa ferramenta de Okta, a gente faz autenticação para não somente funcionários das empresas, mas também clientes, consumidores do produto, clientes nossos, ok? Então, nesse caso, dependendo do caso de uso, o comportamento, por exemplo, do usuário interno é diferente do usuário externo. Então, por exemplo, se eu estou comprando uma loja na internet, uma aplicação nativa do mobile, lojas conhecidas, pode ser inclusive a Amazon, qualquer aplicação que seja uma loja, não somente existe o comportamento para o acesso à loja digital, mas também, por exemplo, nesse caso, a gente fala de MFA, a gente fala do comportamento do usuário, se eles têm viajeiro impossível, que seria, por exemplo, o usuário fiz login, mas a outro minuto o mesmo usuário fez login de outra parte, eu sou de outro lugar. Então, essa é uma questão que se é boa, mas tem coisas muito mais avançadas, que, por exemplo, o contexto do usuário, ver o comportamento do usuário das conexões últimas que ela fez, por exemplo, da casa, da cafeteria, tem muitas opções. Então, esse contexto do usuário logueando todo o tempo, as últimas vezes, isso vai criando o comportamento do usuário. Quando, então, isso cambia, isso muda para outro comportamento, então já a gente não nega o acesso, mas a gente poderia, então, alertar, poderia pedir outros tipos de autenticação. E outra questão, além de comportamento de acesso, é também informações do usuário, que a gente tem uma questão que se chama Progressive Profiling, que é o perfilamento progressivo do usuário, que quando o usuário faz login na tela de login da ferramenta, vocês poderiam perguntar informação específica do usuário,
para criar esse contexto de quem é ele. Okay? Então, se isso cambia, por exemplo, se eu compro boleto de viagem, boleto de avião, que eu sempre compro para mim somente. Okay? Então, um dia eu vou e compro para 5 pessoas. Então, esse é um comportamento diferente. É estranho, né? É estranho. Então, questões assim é muito importante para isso de comportamento, para fazer a autenticação e para analisar o risco do usuário para entrar as aplicações. Não, fantástico. E Vitor, assim, os números da Okta não mentem o número da Okta em termos de capacidade de autenticar usuários. Qual seria hoje, mais ou menos, o número de usuários que ela autentica por hora, por minuto, por dia? Eu lembro que já eram números bem relevantes. Talvez você não vai ter na sua cabeça. Até joguei você aqui na frente do ônibus aqui, sim, mas é bem alto. É bem alto. Então, eu posso falar mensual, são bilhões de usuários mensualmente logando com Okta. Não somente na parte da cliente, mas também a parte de funcionários. A gente tem disponibilidade de mais de 4 noves, que a gente tem essa solução na nuvem, e a gente tem garantiza essa disponibilização da ferramenta para que todos os usuários, mundialmente, porque temos clientes mundialmente, mais de 18.000 clientes, empresas que usam Okta ou Zero para autenticar os usuários, e elas têm bilhões, a gente tem bilhões de autenticações por mês. O que é um número que, aliás, é isso que já entra também na parte que eu estava falando, de também adicionar valor agregado para qualquer negócio. Né? Já que você pode ter um time, desenvolver a solução interna, né? Mas não vai ter também esse conhecimento global de vários diferentes ataques ou verticais que de repente está acontecendo de uma maneira, também identificar melhores maneiras de autenticação para o cliente. Então, parabéns, é um número significativo. Acho que um dos feedbacks que eu escutei recentemente foi que desde que essa empresa adotou a Okta, nunca eles tiveram problema de autenticação. O que é um ótimo feedback, né? Nunca parou, sempre funcionou. Sempre. E trouxe uma visibilidade no que eles não tinham antes na aplicação. Então, parabéns pela equipe e por tudo. Obrigado. Imagina as quantidade de ataques que a gente tem também, que a gente protege os clientes desses ataques. Então, é um número muito grande, não tem um número exato, mas certo, mas é muito grande esse número também. Então, a gente também tem um target que é de ataque, porque a ferramenta é uma ferramenta de segurança, uma ferramenta de acesso, e a gente protege esses acessos às empresas, inclusive funcionários muitos são com acesso privilegiado. Então, nesse caso, a gente tem um target, como você fala isso em português? Target? É um alvo. Isso. Então, a gente para muitos ataques para os clientes. Não, fantástico, parabéns pelo trabalho. Sei que está viajando o mundo inteiro, já está falando 3 línguas, 4 daqui a pouco. Por enquanto. Por enquanto, e vai continuar. E obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigado a você por a invitação, por o convite.